terça-feira, em sessão extraordinária, os parlamentares rejeitaram o veto do governo à proposta da deputada Lucinha, que estabelece os critérios para as embalagens de água. O objetivo é diferenciar água mineral natural de água potável purificada e adicionada de sais minerais. A parlamentar quer facilitar a identificação pelo consumidor na hora da compra. O texto vai virar lei. O consumidor tem que saber distinguir o que é água natural. Então esse projeto dá essa clareza. Dá para distinguir o que é água mineral natural que vem da fonte, da natureza, vão ser garrafões azuis. E os garrafões rosas serão para águas adicionadas de sais, que são elementos químicos que são introduzidos dentro da água. E que isso nós não temos como comprovar, mas nós sabemos que não é uma coisa natural. O governador vetou parcialmente o projeto dos deputados Zaqueu Teixeira e Jorge Pisciani, que cria a política estadual de busca de pessoas desaparecidas. O trecho vetado prevê a participação do Ministério Público na formulação e controle de ações do programa. O veto foi derrubado. São todos os órgãos envolvidos que têm a responsabilidade com a pessoa desaparecida. Então, o envolvimento institucional do Ministério Público, do Poder Legislativo, é fundamental para isso. Então, por que excluir o Ministério Público? Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram um projeto da deputada Marta Rocha, que obriga as lojas de telefones celulares a informar às delegacias os números de identificação dos aparelhos, conhecidos como e-mail, em casos de roubos ou furtos. O prazo para notificação deve ser de 24 horas. A proposta agora segue para a sanção ou veto do governador. Ao pedir o bloqueio do uso do e-mail, a autoridade policial vai inviabilizar o uso do telefone, que o e-mail é o cadastro da linha telefônica. Com isso, o que a gente pretende? Se você não pode utilizar a linha telefônica, o aparelho por si só não serve para nada, porque mesmo a base de dados da internet, ela existe no aparelho celular através da linha telefônica. As dívidas do Estado do Rio com as concessionárias de telecomunicações, energia elétrica, gás canalizado e com fornecedoras de combustíveis podem ser compensadas com débitos tributários relativos ao ICMS já vencidos ou a vencer. É o que diz a mensagem enviada pelo governo à Alerj. De acordo com o texto, a compensação deve ser feita em até 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir de junho de 2018. O Poder Executivo deve enviar à Alerj uma planilha com o valor dessas parcelas. A mensagem diz também que a compensação deve garantir o repasse dos percentuais destinados aos municípios, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O texto recebeu 65 emendas e volta à pauta na próxima semana. No expediente final, o deputado Gilberto Palmares defendeu a aprovação do projeto de lei apresentado por ele, que inclui o gás de cozinha na cesta básica do Estado. Nós apresentamos um projeto de lei incluindo o gás de cozinha entre os itens da cesta básica. Incluir o gás de cozinha na cesta básica significa reduzir quase a metade o ICMS sobre o gás de cozinha, propiciando a redução do preço. Então a casa precisa ter essa solidariedade a famílias, muitas famílias pobres, que muitas vezes ficam aí pedindo dinheiro emprestado para comprar um botijão de gás para cozinhar a sua alimentação. E o deputado Luiz Paulo criticou a decisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de inscrever os nomes dos devedores do IPTU no Serviço de Proteção ao Crédito. Se o cidadão deve o IPTU, é porque ele realmente não pode pagá-lo. Porque quando ele é inscrito na dívida ativa municipal, se não pagar no parcelamento da dívida ativa, ele perde o imóvel. Ora, imagine um cidadão pobre que deve o IPTU e quer comprar um utensílio doméstico, a prestação, ele fica privado. Eu quero saber com que instrumento legal o prefeito vai fazer isso, se é que vai fazê-lo, para que a gente entre no Tribunal de Justiça fazendo uma representação.
Nesta quarta-feira foi aprovado o projeto do deputado Zaqueu Teixeira, que altera a lei que obriga a instalação de balanças nos supermercados para que os consumidores possam conferir o peso das mercadorias. Hipermercados e estabelecimentos menores, como açougues e padarias, também passam a ter que seguir a regra e disponibilizar os equipamentos. As balanças deverão estar em local visível, de fácil acesso e com ampla divulgação, sendo necessária a instalação de no mínimo 2 balanças em supermercados e hipermercados e 1 balança nos estabelecimentos menores. As multas aplicadas aos locais que não cumprirem a lei serão revertidas para o Fundo Especial para Programas de Proteção e Defesa do Consumidor, o FEPROCON. O projeto segue para análise do governador. Você pega lá na prateleira um produto e não sabe se aquilo corresponde ao que efetivamente está pesado. Principalmente aqueles produtos resfriados, produtos que você verifica que há influência na hora da verificação final desse peso. Então essa balança é justamente para que você confira aquilo que você está levando. Também foi analisado o projeto do deputado afastado Edson Albertassi, que altera a lei que criou a Universidade Estadual da Zona Oeste, a UESO. A proposta define que o Conselho Universitário possa decidir sobre a progressão de carreira dos servidores. Atualmente, as mudanças são feitas por decreto estadual. O texto aprovado segue para a sanção do governador. Foi aprovada a prorrogação por mais 60 dias para o funcionamento da CPI, que investiga a operacionalidade e os resultados da política de segurança das unidades de polícia pacificadora. A CPI das UPPs, ela se baseia muito em dados, muitas informações. Então nós estamos esperando ter uma compilação total das informações relacionadas à CPI das UPPs para a gente fazer um diagnóstico preciso, portanto necessário postergar esse prazo. Também será prorrogada por mais 90 dias a comissão especial que apura as causas e dados estatísticos do desaparecimento de pessoas no estado. Nós temos hoje uma pequena avaliação que no Brasil cerca de 8 pessoas por hora, ninguém sabe para onde foi, ninguém viu, o familiar não tem informação e cerca de 33 mil pessoas já estão desaparecidas há anos, segundo o ISP. Nossa finalidade é averiguar isso, ajudar através de uma audiência pública, efetuando um levantamento mais profundo para verificar com a família por que desapareceu essa pessoa. Aprovada a proposta do deputado Geraldo Pudim que proíbe a eutanásia em cães, gatos e outros animais domésticos. O texto prevê exceção apenas em casos de doenças infecto-contagiosas graves ou incuráveis que sejam transmissíveis aos humanos ou para outros animais. A matéria segue agora para a sanção ou veto do governador. Boletos bancários poderão ser pagos após a data de vencimento em qualquer canal de atendimento disponível ao cliente, como agências, internet, aplicativos e caixas eletrônicos. O texto do deputado Gustavo Tutuca foi aprovado e segue para análise do governador. Outra proposta em discussão foi a do deputado Jorge Felipe Neto, que estabelece o turno único na rede pública de educação do Estado. O período será de 7 horas diárias e alcançará todas as etapas do ensino básico. O Estado terá 10 anos para implantar o novo horário em toda a rede. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna para a segunda. Foi inspirado esse projeto na capital do Rio de Janeiro, onde já é lei a questão do turno único, aonde ficou estabelecido desde 2011 que 10% ao ano das escolas terão que ser convertidas em turno único chamado horário integral. Só a educação liberta, vai libertar da droga, da criminalidade, vai libertar o jovem para ele ter todo o seu potencial convertido no empreendedorismo, para que o Estado seja a prova de novas crises econômicas. O deputado André Lazzaroni quer alterar a lei que trata do Estatuto dos Bombeiros Militares. O parlamentar quer garantir que os oficiais do Corpo de Bombeiros, que ocupem outros cargos no poder público, não sejam obrigados a se afastar das funções após 2 anos. A proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Também poderá ser alterada a lei que trata da instalação de sistemas hidráulicos para a redução do consumo de água nos prédios públicos. O deputado Bruno Dauaire quer incluir a parte elétrica na proposta. O texto recebeu 4 emendas e retorna às comissões. A gente quer dar mais transparência e economicidade a essa questão,
dando ao cidadão a oportunidade de acompanhar isso mais de perto. Recebeu uma emenda a proposta do deputado Gustavo Tutuca, que quer alterar a lei que obriga unidades de saúde, pronto-socorro público e privado a realizarem o teste de glicemia capilar em crianças de até 6 anos. A proposta prevê que o teste seja realizado de forma gratuita e o objetivo é prevenir o aumento de diabéticos no país. Os advogados podem deixar de pagar o imposto conhecido como taxa judiciária, que incide sobre a execução de honorários advocatícios. Ela equivale a 2% sobre o valor do pedido de uma ação. O projeto altera o decreto-lei, que instituiu o Código Tributário do Estado do Rio. O projeto dos deputados Bruno Dauaire, Márcio Pacheco, Zaqueu Teixeira, Lucinha, Dica, Tio Carlos, Bolsonaro, Marta Rocha, Paulo Ramos, Rosenberg Reis, foi aprovado em primeira discussão. A gente está adequando a legislação à nova legislação trazida pelo novo CPC, que reconheceu os honorários advocatícios com a natureza alimentar, e a gente está fazendo essa adequação no Código Tributário Estadual. Completamente legítimo deflagrarmos esse procedimento legislativo aqui na Assembleia Legislativa do Estado, e é uma vitória para os advogados, né, que têm reconhecido um direito que é pleiteado há alguns anos. A deputada enfermeira Rejane quer obrigar os responsáveis pela realização de eventos com público superior a 1.000 pessoas a apresentarem certidão de anotação de responsabilidade técnica emitida pelo Conselho Regional de Medicina e a certidão de responsabilidade técnica do Conselho Regional de Enfermagem. O Corpo de Bombeiros ficará responsável pela fiscalização dessas exigências. O projeto recebeu 2 emendas e retorna para outra discussão. É chamado de CART. É uma certidão de um médico que está se responsabilizando por aquele evento. Pode ter vários médicos, pode ter só um, pode ter uma equipe. O médico está se responsabilizando. No caso da enfermagem, quem se responsabiliza é uma enfermeira, porque é outra profissão. E geralmente você tem que ter o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, também nesses eventos. O Rio de Janeiro poderá ter uma política de promoção para o desenvolvimento sustentável. A meta é estimular o cumprimento dos 17 objetivos estabelecidos pela ONU, que propõe a implementação até 2030. Entre as ações estão erradicar a pobreza extrema e a fome, reduzir as desigualdades, assegurar a igualdade de gênero e garantir acesso à educação de qualidade e ao saneamento. O projeto recebeu 3 emendas e retorna às comissões. O Brasil, todos os estados, têm que participar, dando a sua contribuição e seguindo ali a orientação dessa agenda. Então nós tomamos a iniciativa de fazer com que o Rio de Janeiro seja mais uma vez um estado de vanguarda no que diz respeito à proteção ambiental, e temos políticas também do desenvolvimento sustentável aqui no estado do Rio de Janeiro. No expediente final, o deputado Luiz Paulo pediu para que os deputados reflitam sobre como vão avaliar as contas do governo de 2017, que devem ser enviadas à LERJ no 2º semestre. Essas contas não passam praticamente em nada. Se os deputados que são da base quiserem assumir e votar pela aprovação dessas contas, se forem antes das eleições, estarão cometendo um suicídio político. E se for depois das eleições, estarão, no mínimo, traindo os seus eleitores. Quem viver, verá. O deputado Paulo Ramos disse que vai aproveitar a reunião marcada para a semana que vem com o interventor da área de segurança pública do Estado, General Braga Neto, para esclarecer dúvidas sobre o planejamento estratégico de intervenção. Nós estamos aqui sendo assediados, sendo pressionados, ou que estamos defendendo o respeito aos concursos realizados na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, na administração penitenciária e na Polícia Civil. Temos que saber a quem vamos nos dirigir. Nós vamos nos dirigir ao governador Pezão? Vamos nos dirigir ao governador Braga Neto? A quem nós vamos nos dirigir? E a nossa competência de fiscalização dos atos do Poder Executivo. Nós perdemos essa possibilidade. A Assembleia Legislativa, então, não pode mais convocar o secretário de Segurança, como diz a Constituição do Estado.
Não pode convocar o secretário de Defesa Civil, nem de Administração Penitenciária. Quem é que deve convocar? Congresso Nacional? Como é então que fica um governo completamente independente? Já o deputado Zaqueu Teixeira criticou a retirada de recursos financeiros da cultura e do esporte para serem investidos no Gabinete de Intervenção do Estado do Rio. Nós temos um ministro da Segurança Pública que não entende que cultura é segurança primária, esporte é segurança primária. Então você retirar recursos desta área para investir num gabinete de intervenção, para investir na segurança pública, que já consumiu mais de 100 bilhões no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos, é tratar de forma a não conhecer o assunto segurança pública e desconsiderar o potencial que tem a cultura para que a nossa juventude tenha um caminho diferente daquele que está trilhando hoje. O deputado Jânio Mendes falou sobre as reclamações dos moradores das regiões norte e noroeste do estado sobre o fornecimento de energia elétrica. Nos últimos 30 dias, nós temos uma crise muito grave no município de Varriçai, município de Italva e demais municípios do interior do estado do Rio de Janeiro. Nós temos um processo de mecanização do campo na ordenha, nós temos um incentivo aqui para que a Nestlé ali se instalasse e ela hoje adquire a produção leiteira da região dentro de um padrão de qualidade. Esse padrão, para ser alcançado, é preciso de energia elétrica. Nesta quinta-feira, os parlamentares voltaram a discutir o projeto que autoriza o governo a compensar dívidas com as concessionárias de serviços públicos de energia, telecomunicações e fornecimento de gás canalizado e fornecedoras de combustíveis através dos débitos já vencidos ou a vencer relativos ao ICMS devido por essas empresas. A compensação deve ser feita em até 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de junho de 2018. O texto prevê que o Poder Executivo deve enviar à Alerj uma planilha com o valor dessas parcelas. Também determina que a compensação deve garantir o repasse dos percentuais destinados aos municípios, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O projeto recebeu 66 emendas e volta à pauta para votação final. Foi aprovado o projeto do deputado Dr. Giulianelli, que autoriza o governo a criar o selo Empresa Solidária com a Vida. A ideia é reconhecer o trabalho das empresas que desenvolvem programas de esclarecimento e incentivo aos funcionários para doação de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos. O texto segue para análise do governador. Pet shops, clínicas, consultórios e hospitais veterinários podem ser obrigados a informar imediatamente a Delegacia de Polícia Civil ou especializada quando detectarem indícios de maus-tratos dos animais atendidos. Quem descumprir a regra pode ser multado. A proposta do deputado Geraldo Pudim foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Já o deputado Luiz Martins quer alterar a lei que garante ao usuário do metrô o direito à devolução do saldo existente no cartão. A mudança prevê que os passageiros possam recarregar os cartões apenas nos guichês das estações, com o valor exato da passagem ou o valor que complete o saldo existente para o pagamento da passagem, e não o valor mínimo de R$ 5,00, como é feito atualmente. A matéria recebeu 7 emendas e retorna às comissões. A divulgação do Disque 100 para denúncia de violência contra criança e adolescente deve se tornar obrigatória nos cinemas do Rio de Janeiro. A informação deve aparecer na tela do cinema, antes do filme, em painéis eletrônicos, cartazes em local de grande circulação do público e dos ingressos. Quem desobedecer a norma pode ser multado. O texto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. O abuso sexual contra a criança, os crimes de maus tratos contra a criança, todos esses crimes são praticados por conhecido. Então é importante que a população como um todo se assenhore desse número e através dele possa levar informação para que as autoridades possam coibir a violência praticada contra a criança e adolescente. Oficiais de justiça responsáveis pela execução de mandados judiciais podem ter passe livre nos transportes. O projeto do deputado Luiz Paulo foi aprovado e segue para a sanção do governador. Quando você tem um emprego, da sua remuneração,
sai aí o ir e vir é um emprego. Mas se desse emprego que você paga a remuneração do ir e vir, você sai diversas vezes para outros locais, quem paga? Não pode ser o bolso desse cidadão. Até porque a Justiça Federal já contempla tal atividade. Se existe um fundo de transporte, onde existe a questão da discussão do subsídio, é justo que esses profissionais tenham essa cobertura. O deputado Benedito Alves quer obrigar o governo do estado a tomar medidas para prevenir os casos de anemia por privação de ferro. O objetivo é fazer um acréscimo de ferro elementar no leite de vaca distribuído às crianças da rede pública estadual. A proposta foi aprovada em primeira discussão. As secretarias estaduais de saúde, esporte e lazer poderão criar programas de incentivo à prática de atividades físicas e de esclarecimento sobre os prejuízos causados pelo sedentarismo. Devem ser feitas campanhas, palestras e orientação sobre o tipo de atividade física mais adequado para cada pessoa. O texto também do deputado Benedito Alves foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar ao plenário para outra votação. Os hospitais estaduais podem ganhar painéis de captação de energia solar. O prazo para adaptação das unidades de saúde será de 2 anos a partir da publicação da lei. A matéria do deputado Felipe Soares foi aprovada em primeira discussão e volta à pauta para mais uma votação. Atualmente, muitas pessoas estão buscando por fontes alternativas, mais limpas, mais renováveis, que causem menos estragos para o meio ambiente e que tragam o mesmo resultado. Estabelecimentos que comercializam medicamentos podem ser obrigados a manter um sistema de coleta de embalagens de remédios vencidos ou vazios. O local para o descarte desse material deve ser de fácil acesso e adequado para receber essas embalagens. Elas também devem ser destinadas para indústrias especializadas em reciclagem ou para incineração, de acordo com as normas de resíduos sólidos urbanos. O projeto do ex-deputado Milton Rangel foi aprovado em primeira discussão. O artigo do Código de Trânsito Brasileiro que trata das infrações por falta de vistoria dos veículos pode ser regulamentado. O texto do deputado Fábio Silva estabelece que os proprietários e condutores terão o direito de recolher às suas custas, com reboque ou semi-reboque, o veículo para local apropriado até que seja feita a regularização do licenciamento. A medida não interfere em multas e outras penalidades aplicadas. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Também foi aprovada a proposta que cria o selo Empresa Humanitária, que vai beneficiar com incentivo fiscal as empresas que criarem projetos sociais e reciclagem voltados à população carente que mora a uma distância inferior a 6 quilômetros dos lixões. O selo terá validade de 1 ano e poderá ser utilizado para divulgar os produtos e serviços das empresas, que também devem, por exemplo, desenvolver ações com crianças e adolescentes nas áreas próximas aos lixões. A iniciativa dos deputados Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Felipe Soares, Geraldo Pudim, Tio Carlos e dos ex-deputados Dr. Sadi Noel e Tiago Mohamed foi aprovada em primeira e retorna à pauta em segunda discussão. Os registros de ocorrência elaborados pela Polícia Civil deverão ter campos obrigatórios para colocar informações sobre a existência de gravidez ou de filhos de até 12 anos de idade das pessoas presas ou apreendidas. O objetivo é garantir que as mulheres nessas condições possam ter a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, como determina o Código de Processo Penal Brasileiro. O texto dos deputados Eliomar Coelho, Enfermeira Rejane, Flávio Serafini, Marcelo Freixo, Anderson Nogueira e Zeidan foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. É muito difícil para uma mãe, seja em que idade for, saber que os seus filhos estão sofrendo pela situação, porque elas passam. Fora que, se dentro da do próprio cárcere já tem a própria falta de condições físicas, ambientais ali para que elas possam ter uma qualidade de saúde melhor, isso dificulta a ida dessas crianças. É garantir que todas as mulheres que tenham filho até 12 anos, que elas passem a ter a condição de prisão domiciliar para que elas cuidem realmente dos seus filhos. Aprovado o projeto da deputada enfermeira Rejane, que estabelece o dia 14 de março como o Dia Marielle Franco, dia de luta contra o genocídio da mulher negra. Faz 3 meses, na data de hoje, do assassinato brutal de uma vereadora
né? E que não tem até hoje a mínima informação sobre quem foi os assassinos. Quanto mais a deliberação e a informação de quantas mulheres são assassinadas, mulheres negras assassinadas todos os dias. Condomínios residenciais que têm o espaço de academias deverão ter um responsável técnico registrado no Conselho Regional de Educação Física. O responsável deve ser, obrigatoriamente, um profissional de educação física. O objetivo é garantir a integridade física e a segurança dos moradores durante a prática dos exercícios físicos. O projeto do deputado Conte Bittencourt foi aprovado e volta ao plenário para mais uma votação. A responsabilidade técnica de um profissional para a montagem dessa academia. Se os equipamentos são os adequados para aquele objetivo que está sendo montado a academia, se para a faixa etária envolvida naquele condomínio, apenas para ter mais zelo com a questão da vida, preventivo. O profissional de educação física tem esse preparo para indicar ao condomínio e ter a responsabilidade técnica naquela indicação do tipo de equipamento para aquele espaço. É apenas essa a obrigatoriedade, não é a presença constante de um profissional formado em educação física. Os alunos de nível médio dos cursos técnicos na modalidade de ensino subsequente podem ser incluídos no benefício do passe livre dos transportes intermunicipais. A proposta dos deputados André Lazzaroni, Conte Bittencourt, Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Gilberto Palmares, Paulo Ramos, Silas Bento, Tio Carlos, Valdec Carneiro, Carlos Mink, Zeidan e Márcio Pacheco foi aprovada em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. Muitos alunos pegam duas conduções para poder ir estudar. O ano passado, a casa batalhou o ano inteiro, porque existia um decreto do governo querendo cortar o passe livre para os alunos das escolas técnicas federais e para as escolas públicas municipais. Nós brigamos e aprovando uma lei garantindo o direito a esses alunos. Agora vem com a história de que os alunos chamados subsequentes, esse nome difícil, são alunos que terminaram o ensino médio, mas continuam estudando, fazendo, por exemplo, um profissionalizante. Então, também esses alunos devem ter garantido o seu direito à gratuidade na passagem. No expediente final, o deputado Luiz Paulo questionou o acordo entre a Prefeitura do Rio e os rodoviários, que fizeram uma greve de 24 horas na última segunda-feira, o que deve resultar no reajuste das passagens. Com o tempo, a Justiça do Trabalho passou a ser a mediadora das greves promovidos na iniciativa privada, das greves entre os trabalhadores e os patrões. Eles que deviam fazer, a Justiça do Trabalho que faz a mediação. Aqui no Rio foi diferente. Fizeram uma greve de 24 horas, suspenderam a greve, a Prefeitura entrou com mediadora, deu 9,72% de reajuste na tarifa, e o prefeito veio a público dizer que isso não ia pesar para o usuário, porque existia o Vale Transporte. Como o Vale Transporte, né, não onerasse o bolso do pequeno empresário e do cidadão. 9,72 é um aumento extorsivo. Por isso que eu acho um cheiro ruim nessa negociação, que merece uma investigação. Merece mesmo. E tanto é que hoje uma força-tarefa do Ministério Público Estadual conseguiu, com uma medida liminar, suspender esse aumento abusivo da tarifa do ônibus municipal.